Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aprendendo, hein? Tô aprendendo. Já tô mais descolado, galera. Família, hoje a gente vai trazer um convidado muito importante, cara. E sem mais delongas, eu vou deixar... Não vou apresentar hoje, não. Eu vou deixar a honra da casa aqui com o nosso co-host, Jorginho. Quem é que tá aqui com a gente hoje, Jorginho? Então, cara, eu sou um pouco suspeito para falar do nosso convidado de hoje. Conheço há pouco tempo, né? Coisa de 30 anos, quase. Recebemos com uma salva de palmas o meu irmão, Júlio César. Por favor. O mais bravo que a gente tem no momento. É ele mesmo. Qualquer dia desse eu vou arrumar aquele negócio. Bum! Vai ficar maneiro, meu irmão. Vai ficar maneiro. Pra todos aí, né? Então, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Espero que vocês gostem desse episódio. Que isso, mano? Voz de locutor. Esquece. Pensei até que eu tava na rádio FM AM, hein? Júlio, sem delongas, cara, eu já vou puxar aqui uma bola que eu tenho certeza que a galera vai se amarrar. Eu quero entender como é que é o dia a dia de um cara que... Posso chamar de head, né? Que tava ali no head, da parte ali de front, né? Salve as formalidades da nossa poderosa Hotmart. Cara, então, um dia a dia muito dinâmico, queria resolver muito problema. A Hotmart é uma empresa muito grande, mas basicamente a gente está sempre preocupado em como a gente consegue melhorar a experiência dos nossos usuários, principalmente as pessoas que vão comprar lá dentro da nossa ferramenta de checkout. Então é mais acompanhamento de métrica, entender onde a gente pode melhorar. A gente desenvolve muito código, mas hoje em dia é mais uma questão de análise propriamente dito, entender como a gente consegue entregar uma experiência melhor. Principalmente porque dentro da Hotmart a gente tem uma plataforma como se fosse um white label. Então, várias pessoas vendem vários produtos diferentes, a gente tenta adaptar a melhor experiência de compra para os usuários finais. Tu ainda tá junto com a equipe lá de front? Como é que tá? Isso, a minha carreira foi toda desenvolvida no aspecto front-end. Tem outras áreas de tecnologia que eu tenho interesse, mas eu gosto de fazer as telas bonitas e os botões bonitos. Então, Julião, vou te chamar de Julião. Já foi Julinho um dia. Por incrível que pareça, já coube no meu colo. Cara, hoje você tá numa posição de liderança, mas como é que foi o início, né? Os primeiros degraus do Julião nessa área da tecnologia, nesse mundo da tecnologia? Começou por tua causa. Porque eu queria... Na realidade, eu queria ser desenvolvedor de joguinho, né? Meu irmão mais velho tá aqui, tinha um PlayStation 1zinho lá. Como eu era muito novo, ele tirava o controle lá na trabalho. Legal. Lá da Baina. E aí eu sempre achei aquilo ali muito interessante, né? E eu falei, quero desenvolver videogame, quero fazer alguma coisa que as pessoas gostem de usar. E a gente tá falando aí de 2004, 2005, 2006, 2007. Comecei a fazer algumas coisas. Em 2010, a Blizzard teve aqui, que é uma das maiores produtores de game, teve aqui no Brasil. Foi numa escola de design que tinha na época no Rio de Janeiro, chamava Seven. E aí meu pai me levou lá. Aí cheguei a conhecer. Conheceu? Meu pai me levou lá, e veio funcionário, mostrado tudo, 3D, animação, eu chorando na sala. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, paga o curso. Aí o curso custava 50 mil reais. O meu pai falou assim, não vou pagar o curso, custa 50 mil reais. Por isso que eu só conhecia. Como? Aí meu pai fez curso técnico, meu irmão também fez curso técnico, e falou, João, faça o curso técnico de informática, porque pode ser que tenha alguma coisa que vocês interessem. Eu fui fazer o curso técnico. A primeira parte do curso era a parte de manutenção A, que nunca foi a minha cara. E aí depois eu tive parte de programação propriamente dito. Eu lembro que na primeira aula o professor Tiago pediu pra gente desenvolver, replicar a página do Google. E eu achei aquilo dali acho maravilhoso. E desde então fui desenrolando dentro desse aspecto. Eu tinha muita dificuldade no começo, porque eu sou daltônico. Então eu achava que eu tinha dificuldade técnica para combinar a cor. Mas depois de velho descobri que era só daltonismo. Então deu tudo certo. Eu comecei assim. Aí, na época que no Rio de Janeiro a gente jogava muito jogo lá chamado Mua, fazia muitos saltos de servidor e fazia site de padaria. Cheguei a fazer site da igreja onde meu irmão frequentava. E comecei assim. Até comecei a trabalhar formalmente na ANAC em 2015, mas o meu começo propriamente foi porque eu queria desenvolver para jogo e não fui desenvolver para jogo porque era muito caro. Como é que foi tua chegada na Hotmart, dentro desse meio, desse caminho? O que brilhou os teus olhos para a Hotmart? A Hotmart é uma das maiores startups, né, voltada para essa parte de tech, né? Então, hoje, dificilmente que você vai ver alguém de digital que pegou ali, origem 2010, 15, que não conheceu a Hot. Tu falou de checkout e, cara, é muito irado isso, porque
a parte de checkout hoje em dia é assim, tranquilo, né? Porque a gente já existe as ferramentas de segurança, então é só a gente entendendo ali qual que se adapta melhor aos projetos. Só que a Hotmart nasce numa época que nem tinha isso, né? O que você consegue enxergar de quanto que eles contribuíram para você nessa nova visão, né, de experiência de usuário? Porque uma coisa é criar um site voltado para uma padaria que de repente o cara nem compra. Isso. Outra coisa é você tá ali no time de desenvolvimento da Hotmart, onde, pô, JP, eu acredito que não deve nem mais ficar tanto ali no... Aparece de vez em quando. Aparece lá. Ele aparece. Ali é o Vale do Silício brasileiro mesmo, cara. Pessoal... Cara, eu fico olhando assim, parece que toda startupzinha mais ou menos que vem com força dentro do Brasil, tá ali em Minas. Agora tá um crescimento muito grande também ali no Sul, né? Isso. Tem visto bastante unicórnio vindo do Sul também. E no Rio de Janeiro agora nós tem. Mas fala aí como é que foi esse processo de chegada dentro da Hot. Então, antes de chegar na Hotmart, eu estava trabalhando na empresa da Local Web. Era uma startup, na realidade, que tinha sido... Qual empresa? Hoje ela chama Wake, mas na época era Allwin, que era uma empresa que a gente criava produto para campanha inteligente dentro de e-commerce, mas para e-commerce menor. É, porque a Local Web é do grupo do Bling também, né? Isso daí. É. Na época, a Local Web estava com estratégia de adquirir várias empresas que dessem todas as experiências com a pessoa precisasse, não sei se é digital, desde hospedagem até servidor de e-mail. Lá eu estava trabalhando com algumas modernizações de tecnologias e recebi convite para vir trabalhar dentro da Hotmart. A princípio, eu não sabia onde exatamente eu ia trabalhar. Primeiro, eu fui trabalhar no time de sustentação e desenvolvimento, que foi para eu trabalhar no checkout. Eu acredito que assim, a Hotmart ela mudou muito a forma como as coisas são feitas dentro do mercado, principalmente digital, porque ela foi a pioneira, né? Então, lá dentro da Hotmart a gente teve diversos problemas, inclusive a gente teve um problema muito grande com a Natália Cury do Me Poupe, porque ela simplesmente foi fazer um teste no produto dela que custava R$2.000, acho que ela botou a R$2, R$3 para ver se ia ter saída, e o nosso chat saiu do ar, porque, enfim. É a Natália Cury do Me Poupe. E aí a gente precisou mudar a arquitetura de como as compras eram processadas, a gente tinha um sistema recorrente, passamos a adotar filas, mas foi uma experiência muito grande, porque como você mesmo falou, a Hotmart tive a oportunidade de trabalhar num sistema que impactava a vida de muitas pessoas, e não só isso, a gente tem muitos usuários ao mesmo tempo dentro de um checkout, principalmente dos grandes produtores, a gente está falando Thiago Fitt, Natália Cury, Wesley Lira e toda essa galera. Esquece, os grandes lançamentos do Brasil, tá tudo lá. Tá tudo lá. E pelo de lançamento deles é uma loucura. Eu mesmo não tinha produto de lançamento e até hoje eu ainda tenho a minha página. Basicamente eu não uso, mas é porque eu usava muito a questão do checkout. Sim. Entendeu? Então, às vezes, pegava cliente fora do Rio de Janeiro, não tem jeito. Jogava dentro da Hotmart, o cara já conseguia entender que era uma pessoa e que era sério e tudo mais. Entendeu? O produto estava validado. Tudo. Exatamente. Cara, a gente falou aí um pouquinho da Hotmart, com o passar do tempo, de repente a gente fala um pouquinho mais também. Só que eu queria entender a fundo quem é o Júlio, né, cara? Que é o Julinho, né? Agora é Julião. Cara, eu não consigo te chamar de Júlio e nem de Julinho. Pra mim, mano, só Julião. Pegou a fase do Pokémon evoluído. Então, assim, sou de Mesquita, famoso bairro de onde moramos de uma rua só, ali na rua dos Estados América. Conheço? Conheço, então, que é ali daquela região. Fui agraciado por uma decisão que meu pai tomou no passado, de que ele não queria nem morar ali. O sonho do meu pai era morar em Madureira, mas aí foi convencido pelo meu padrinho e fomos morar lá. E por conta disso a gente teve muitas oportunidades. Como era um condomínio, muitas famílias se formando. Então a gente é uma geração de, sei lá, acho que são uns 15 entre meninos e meninas, todo mundo da mesma idade. E a gente fazendo aquelas coisas que criança faz. Um pouco mais de segurança, porque a gente morava num condomínio fechado. Soltar pipa. Pipa nunca foi a minha coisa. Mais jogar bola, mas tinha que soltar pipa porque... Gostava de jogar uma bolinha? Não. Stipe, joguei bola. Tá apresentando Jorge? Não. Ué. Como é que é isso? Em casa as coisas funcionam muito bem, estabelecido na ordem da hierarquia. Aí. Soltava pipa, mas não gostava muito, mas tinha que soltar porque 2 horas da tarde, o som da quadra tava muito quente. Então eu tinha que esperar o som dar esfriado, tá pipa jogar bola, muito videogame, por conta do videogame mais por conta do meu irmão. E aí o pessoal da minha geração que eu não tinha acesso, então campeonato de Play 1, campeonato de Super Nintendo, tomava gol, ficava pude, ligava videogame, tirava a tomada. Então eu respeito. Foi pacetinho valia gol de escanteio, todas essas coisinhas aí que eles faziam, né? Joguei bola, comecei a jogar bola de brincadeira, tinha um colega nosso que ele era muito ruim, e aí ele foi fazer escolinha e ficou bom.
começou a ser escolhido, porque lá, eu não podia até falar melhor, o futebol lá ficava sério. Coisa de 10, 12 times do lado de fora, perdeu, vai pra casa, porque não tinha como mais jogar. E ele foi de não ser escolhido a ser escolhido efetivamente. Eu achei tudo ali incrível. Eu falei com o meu pai assim mesmo, acabou 10 ou pra 11, eu falei, parei, o estrondo era ruim, ficou bom. Eu sou bom, vou virar cá. Meu pai achou graça. Eu jogava salão. Se eu joguei salão, ele falou, tá, vou te botar lá na escolinha. E fui jogar na escolinha do América, atrás do estádio no terrão. Hoje em dia não existe mais, porque virou tudo garagem ali da Conde Couber. Cheguei pra treinar, que eu tinha visto um campo gigantesco daqui. Primeiro treino foi fundamento, pra mim foi tranquilo. Treinar coletivo completamente perdida. Né? Isso na quadra ou no campo? No campo já. A treinador Jair me chamou e falou, pô, você já jogou campo? Eu falei, não. Então, você movimenta assim, vai pro lado de cá. Eu falei, beleza, no treino seguinte, acho que eu fiz 10 gols no treino numa categoria assim. Eu falei, então, agora vou te levar para disputar o torneio. Normalmente a gente não faz isso, mas como você teve um desempenho acima, e aí como é que funcionava na escolinha? Para melhorar a avaliação dos meninos para ir para a base, eles costumavam juntar os melhores no melhor time e até ficar o pior time. Como eu cheguei por último, meu time era o pior, mas como eu tenho esse tamanho de 12 anos de idade, eu tinha diferença de força. Sem publicidade. E aí então, fui no torneio, fiz, sei lá, acho que 21 gols em 4 jogos, porque como joguei salão, estava acostumado com uma bola mais pesada. Aí aquela bolinha de campo pra mim parecia Criança, dá de direito, um peito direito. no vetor. Fiz muito mais forte que todo mundo, goleiro tudo desse tamanho. Tu é de qual geração? Nasceu em qual ano? 9,5. 9,5. 9,5. Caraca, novão, mano. 9,5. E aí... Aliás, não é tão novão assim, né? Porque eu acho que eu já tô ficando velho, cara. Eu acho que eu tô ficando velho. Porque tu olha assim, o 9,5, tu achava, pô, novão e tal, mas não é tão novão. Você tá com quantos anos agora? 29 agora em julho. Quando que tu faz essa transição mais ou menos de carreira? Tu, pô, mano, futebol, não vou querer mais tentar investir muito. Tá na hora de ir mais a fundo no estudo. Tá, meu irmão? Então, programar, eu comecei a jogar bola de onda. Nunca foi uma vontade minha ser atleta profissional. Inclusive, tem uma muita bronca do meu pai que claramente não me dedicava o quanto eu queria. Eu gostava de jogar bola, mas não gostava de ser atleta. Nunca gostei de ser atleta, gostava de jogar bola. E aí, como eu sempre tive esse incentivo para estudar, eu sempre levei diversas coisas. Inclusive, no clube eu era criticado, porque todo mundo estudava à noite, eu estudava à tarde, por conta do meu curso técnico. E eu fui levando até onde deu. E chegou um momento que eu falei, cara, vou estudar, não quero ficar passando esses perrengues aqui, que pô, passei muito veneno. Até jogar no estudo mais estruturado, mas no período de América era, às vezes, tipo, Coreia sem tomar banho, porque não tinha água para tomar banho no vestiário. Sim, Eu sou insalubre, completamente. Acho que se eu tivesse um filho hoje, a dependendo do clube que ele me pedisse para jogar, sem condição nenhuma, que a estrutura precária. E eu já estudava, já estava bem encaminhado, tinha meu pai. Eu dava seu suporte, então para mim foi tranquilo. Permaneci jogando salão mais um tempo, mas fui estudar porque eu já gostava de programar e para mim não teve nenhum sofrimento, porque eu gostava de jogar bola. Não gostava de ser atleta, eu gostava de jogar. Para mim, treinar era um saco, mas jogar bola era maneiro, mas treinar era... Se eu gostasse mais de treinar, talvez eu pudesse sofrer mais, mas teve sofrimento não. Pra mim foi até uma escolha natural. Eu fui jogar bola por conta desse modo que era ruim e ficou bom. E eu fui Se desenvolvendo. fui indo, até que chegou um ponto, valeu, já fiz o que eu queria fazer aqui, né? Enfrentei muita gente da minha geração, então, Paquetá, Gerson, sim, 96, 97, todo dia. Gerson não era muito distante de você, não, né? Não, Gerson, Paquetá, já vou falar ali. Eu tô falando. Eu fosse, né? Todo mundo mais novo que eu. E aí já tá tranquilo. Mas na minha geração, assim, o mais bravo de todos era o Homens, que era do início. Eu virou pagodeiro agora, pagodeiro. Ele era fora de uma vara normal, fora de uma, mano. O cara era... Tanto é que gerente um banner gigantesco. Decor do Neymar, uma geração brasileira. Foto dele grande, cara enchendo, ele era fora do normal. No vídeo dele chegou, fez até um gol bonito, pelo Fluminense na minha 15, Porto Bandu, uma cavadinha no maratona, não, mas na minha geração ele era o Cara, completamente fora de qualquer coisa. Ele era muito diferente da gente ali. Mas aí pra mim foi tranquilo, que eu já tinha feito o que eu queria fazer, com esses lugares, por exemplo, fiquei o período treinando onde hoje é o Red Bull Bragantino, na época era só Red Bull,
E é maneiro, né, cara? Porque assim, você pega um cara que teve uma jornada, né, voltada pro esporte. Eu também tentei, né? Exatamente ao contrário de você, eu nunca tive força física, nunca tive altura. Comecei jogando na frente, só não me botaram de goleiro e nem de zagueiro porque ia ficar pior ainda, entendeu? Mas é isso, entendeu? A gente consegue entender ali o momento, né, de virada de chave, meio que se esbarra, né? Eu falo que Deus ele não conecta pessoas, ele conecta destinos, né? Então, a lembrança que eu tenho de vocês dois é no metrô, no elevador da Viga. Acho que é a única lastro de lembrança de, tipo assim, nós três juntos. E até então, não tinha essa aproximação, né? E como é que foi esse processo para você, já dentro da universidade, né? Você estudou aí na mesma universidade aí que a gente teve aí também o prazer, né? Grandes histórias. Foi um período bom, né? Eu mesmo aí foi a primeira geração do nosso lado da família cursando no ensino superior. Fui fazer faculdade contrariada, porque como eu ainda treinava e fazia curso técnico pré-vestibular, o ano vestibular foi 2013, não foi das melhores coisas, porque enfim, fazia muita coisa ao mesmo tempo. E aí quando virou o ano, fiz um acordo com meu pai, eu falei, pai, vou me dar mais um ano para estudar. Se eu não passar para graduação, bom, arrumar um trabalho, meu pai falou assim, não, tudo bem, né? Porque ele tinha feito a cirurgia do joelho, eu tava em casa, e falou, Júlio, vamos ali no som da cidade, tu vou te ensinar a andar. Beleza, aí pegou o metrô, aí foi me explicando, isso aqui é o Saara, tô daqui, sai ali, vou a Buenos Aires, papapá, se liga aqui é Rio Branco, Presidente Vargas, e aí ele terminou o tour até o Filocônia. Vou te tendo dentro da sala de matrícula. Falei, pai, o que você tá fazendo aqui? Ele, não, te matricular na faculdade. Mas a gente não fez um acordo. Ele, não, vai fazer faculdade, matriculou, culto da vida, que eu queria fazer manual para vestibular, mas no final das contas, meu pai sabe das coisas. Uma ruazinha tranquila, aberta ali. Super, não tem nem rato, limpo, super higiênico. Recomendo vocês irem lá conhecer. Extremamente diferente do campus da Tijuca, né? Mas acho que até mudou, acho que nem ali no centro, acho que nem tem mais, agora é Botafogo. Acabou Botafogo, Ipanema e Tijuca. Ipanema, mano. Daí, entrei, cheguei lá, eu lembro que no meu primeiro dia de aula, falei, todo 4 anos que eu no metrô, vai ser brado. E aí piscou e já tava me formando. Mas foi assim, fui na faculdade, muito novo, 17 para 18, eu faço aniversário na metade do ano, sei, 17 para 18, já tinha uma noção de programação por causa do curso técnico que eu fiz antes. Mas foi assim, eu fui para conhecer o Saara e terminei matriculado. Na Viga de Abelha. E, cara, hoje você toca, né, times de liderança, como o Jorge já falou. Já trabalha, né, com essa parte... Olha eu saindo do microfone. Já trabalha com essa parte voltada, né, aí pro front. Eu queria que, da sua visão, cara, de um cara de campo de batalha, né? Porque a gente tem várias pessoas que falam sobre isso e 90% das pessoas que eu vejo em debate disso não é do campo de batalha, né? Não tá ligado à área de tecnologia. Você é um cara que está ligado à área de tecnologia, encabeçando alguns projetos, igual a gente vai falar aqui. O que você acha da inteligência artificial? Aquela boa comunicação, né? Ela é a vilã, ela tá entrando agora, vai deixar todo mundo desempregado, não vai precisar mais de equipe de audiovisual, igual a equipe aqui da Pod nos dá essa estrutura, não precisa mais de dev, não precisa mais de contador, não precisa de estratégia, não precisa mais de nada. Agora só preciso de um chat GPT e viver a vida. É isso? Isso não tem tanto pra... Meu bicho tá Brasil, né? Então, pra gente chegar nesse nível vai demorar muito, porque a gente ainda tem muitos problemas para resolver estruturais. Mas a inteligência artificial, ela vai tá ajudando a gente a nos tornar pessoas profissionais melhores. Então, se hoje eu, enquanto uma pessoa desenvolvedora, consigo produzir um X, a inteligência artificial eu vou conseguir entregar mais e com mais qualidade, porque eu vou ter acesso a um banco de dados gigantesco que consegue me responder respostas estruturadas de acordo com as perguntas que eu faço. Inteligência artificial, ela está cada vez mais se consolidando dentro do mercado. Se vocês acham que precisam dispensar profissionais por conta dela, vocês estão terminantemente errados, porque vocês vão precisar de profissionais, porque a inteligência artificial, ela é uma matéria, uma profissão. Por isso, até que a gente tem diversos cursos no mercado para que vocês possam aprender a utilizar as inteligências artificiais, mas ela não vai roubar emprego de ninguém. O máximo que pode acontecer é você ter um perfil diferente de emprego no mercado. Então, como aconteceu com as revoluções industriais,
É óbvio que alguns cargos eles podem vir a ser extintos, mas outras oportunidades vão surgir. Mas ela não vai roubar o emprego de ninguém, os robôs eles não vão mandar na rua, nada disso, tá? Nada disso. Pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada disso. Até isso acontecer, bota aí uns 200 anos de estudo, a gente tem aí alguns exemplos de carro autônomo, e a gente sabe como funciona. Porque a gente tem limitações técnicas e físicas que impedem que isso aconteça. Portanto, a inteligência artificial ela vem para poder somar no nosso trabalho, a fazer com que a gente consiga descobrir coisas com mais agilidade, mas vai roubar o trabalho de ninguém não. Não Bacana, vai roubar Júlio. trabalho de ninguém, não. Bacana. Tu falou em relação a cursos e você também é professor. Uhum. E conta pra gente como é que começou. Tipo, por que de você também ter ingressado nessa área do, vamos botar assim, do magistério tecnológico? Como é que começou? Tecnologia. Onde que você começou? Conta também, né, da sua experiência com ONGs, né, alguns perrengues que você passou, né, para ministrar essas aulas para pessoas que estão um pouco à margem da sociedade. E como é que começou isso, Júlio? Por que você começou? Por que você virou professor também? Então, começou cada vez de comigo, olha só. Eu fiquei um ano estagiando na ANAC, como falei no começo da conversa, de 2015 até 2016. Em 2016 meu contrato venceu, e aí eu estava procurando trabalho. Na verdade, eu estava me sentindo pressionado, que eu já estava a metade pro final da faculdade. Quase todo mundo na minha turma trabalhava, eu não trabalhava, eu estava ficando meio desesperado, porque eu precisava trabalhar. E dentro da Vila de Almeida, uma menina chamada Melanie Abraço, amada, inclusive Melanie, um super abraço para você. Fazia curso de administração, se eu não me engano. Ela trabalhava numa ONG chamada ICODE, aqui do Rio de Janeiro, e estava com vaga de professor na época. E eu nem sabia o que era ONG, nem terceiro setor, mas que eu precisava trabalhar. Porque eu queria trabalhar. Aí eu falei, vamos embora, vamos me candidatar. Eu nem conhecia a Melanie formalmente, só de ver o corredor, falei com ela, eu pedi um currículo, aí, vamos lá. Aí fui assim, entrevistado, na época, onde estava se mudando das Laranjeiras para Lapa, ali na Rua dos Inválidos. Cheguei lá no Igmund de Castro, fui entrevistado no sofazinho com as caixas assim do lado. Sabe que eu lembro que a pessoa que me perguntou falou, sabe o que é terceiro setor? Eu falei, não. Ela já trabalhou alguma vez na vida com ONG? Eu falei, a única coisa que eu sei de ONG é o Projeto Fome Zero, que quando eu era mais novo, rolou um programa desse, que a gente... Foi até a primeira vez que eu já dentro do Estado da América que foi por esse projeto, que na camisa tinha, acho que era uma bandeira do Brasil com um prato no meio, alguma coisa assim. E aí eu lá, não, beleza, eu gostei de você é jovem, vai comunicar bem, e me aceitou pro trabalho. Mas até então, eu achei que eu ia, sei lá, gravar vídeo, não sabia que eu ia dar aula efetivamente para pessoas. E aí, fiz todo o processo, tive que ir lá fazer um aula-teste. O pessoal gostou porque já tinha experiência dando monitoria, explicando os outros assim, ensino médio. E veio um dia de pegar meu material para começar a trabalhar. Aí a ONG ela tinha 2 corredores, né? O corredor de cá tava tudo, tava se formando, e eu entrei aqui para poder pegar meu material. Aí eu falei, nossa, pessoal aí, gente boa aí. O pessoal falou, tá com 19. Aí a Bia, que era minha chefe, falou, isso daí vão ser os seus alunos. Eu falei, quê? Ela seus alunos. Eu falei, E a média de idade bem parecida, né, de vocês? No ensino médio, Legal. 17, 18, 19. Eu falei, como assim? São meus alunos? Ela você vai dar aula? Eu falei, presencial ali, presencial. Mano, sexta-feira foi longa ali, fiquei estudando. Segunda-feira, cheguei lá pra poder dar aula. No laboratório grande, com 300 de sala de aula, tinha uns 30 cabeça. Muita gente, eu entrei. Né? Não tem uma cara assim de uma pessoa muito velha, não tinha barba, não tinha cabelo, né? Apontava com a cara de neném. Eu entrei lá na frente, a pessoa com uma agasalho dentro da turma. E aí ô pessoal, bom dia. Sou o professor, que não sei o que, eu comecei a dar aula aí. Só foi se acalmando e chegou na hora de o pessoal se apresentar, né? E aí, qual é que é a tua idade? Aí eles foram falando, eu fui fazer a brincadeira, tem certa idade, eu vou dar um chocolate. Mentira, tá duro, não ligou. Aí eu, 28, 29, 30, falei, não, tô com 19. Aí o aluno meu, o Matheus, lá no fundo, falou, pô, professor, quando tiver a tua idade, quer ficar tão bem como você tá. Aí eu falei, pô, por que não? Mal sabe ele, mal correria ainda, né? Não, irmão, tu não quer não. Mas eu entendi que ele A tinha perspectiva, né? falado ali, né? E aí as coisas foram se desenrolando. E essa primeira turma tinha muita dificuldade, porque eu nunca tinha tido experiência com a turma gigantesca, o pessoal muito próximo da minha idade. E aí, como essa ONG ela trabalha
as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a gente tinha muita questão de dificuldade. Então, a maioria dos meus alunos nunca tinha visto um computador, nunca tinha lidado com computador, não tinha contato nenhum com inglês, e programação é basicamente 100% inglês, eu tinha que dar meu pulos lá para que eles pudessem me entender. E aí, qual que era o intuito desse curso? Eles tinham que, em 10 dias, construir um site simples e retornar à escola, porque na época a gente trabalhava com os neném, pessoal que não estuda e nem trabalha, para a gente diminuir a evasão escolar. Sim. E aí, é um curso de 10 dias, no final desses 10 dias eles tinham uma formatura. Aí, terminei a primeira turma, consegui uma avaliação boa, mas senti falta de um fechamento. Aí, a partir desse momento, eu comecei a estudar algumas coisas. Aí, de formatura deles, obriguei a a comprar beca, entender tapete vermelho, toda aquela cerimônia, canudo. Até pra poder gerar experiência, né? Isso, canudo e tudo isso. E aí as coisas foram se desenrolando. Eu fiquei 2017 lá, dando aula de tecnologia, até o final do ano. Aí no final do ano, na época a ONG fazia, como ela é uma ONG que atua com rede de parceiro, tanto no Rio quanto fora do Rio, na época eles faziam um evento de agradecimento para todo mundo e estabelecia umas premiações, né? Para a instituição mais assídua, e dava premiação para os educadores da época. E eu estava lá. Lembrava, eu tinha 19 anos. Então eu estava lá no final do evento, com à vontade, com os meus alunos que tinham as minhas idades, fazem coisas que pessoas de 19 anos fazem. E aí o pessoal tá apresentando, e aí falaram assim, sei o que, Júlio. E todo mundo começou a bater palma. E eu, essas pessoas estão batendo palma. Com a mesma idade, praticamente, né? Não, Júlio, a gente tá te chamando aqui pra poder te entregar um prêmio. Mesmo lá. Mas que prêmio é esse daí? Isso aqui é o prêmio de melhor educador da ONU do Brasil. Aí dá um discurso aí. Eu esqueci. Obrigado. Valeu, senhor. Valeu. Dei as costas e foi isso. Eu vim comigo com a plaquinha. Foi postar até hoje lá no meu pai. A gente entendeu muito bem o que estava acontecendo. E aí outras pessoas das ONGs falaram assim, nossa, isso foi muito bacana. Meus estudantes estão gostando mais de estudar por causa de você, que tá vendo você e tá estudando. Eu falei, interessante, sabe? Você aqui. E aí foi. Bem parecido com a época do futebol, né? Pô, interessante. Foi. Tudo é um interesse. Foi. Eu olhei assim e falei, Caminho. E aí as coisas foram assim, completamente por acaso. Não comecei a dar aula não por uma vontade louca de querer ser professor, era mais porque foi a oportunidade que apareceu, eu queria trabalhar e gostei. E todo nós aquilo. Não faz isso aí quase 10 anos. Tô bacana de quase 10 anos. Júlio, você pode falar um pouquinho de algum projeto grande que você conseguiu participar, tanto encabeçando quanto de repente ele participando do projeto junto? Alguma implantação? Nessa ONG? Eu fiquei lá de 2017, 2018 quanto educador, que aí em 2019 o meu contrato acabou, eu tava muito triste, fui querer continuar trabalhando lá, mas não tinha uma vaga para mim. Inclusive, as festas de final de ano, o coro das pessoas era mandando presente me contratar, era até engraçado, só levava plaquinha, de contratar o Júlio, mas não tinha vaga, não tinha vaga para mim. Eu tava muito triste, porque eu queria continuar trabalhando lá, que eu gostava do trabalho que eu tava fazendo, e era muito pelo dinheiro que eu recebia na época, porque eu realmente estava afim do propósito da ONG. E aí, colega meu tá vendo? Veiga de Almeida de Lula. Colega meu de faculdade que trabalhava no Fundação de Estudos da Marinha da época, falou, pô, tem colega meu que vai pensar em tirar uma licença, abrir uma vaga e eu vou te colocar aqui para poder trabalhar. Então, pula aí. Tudo ajeitado, vou trabalhar com eles. E aí recebi a impressão da ONU. Como falou, Júlio, vem aqui pra gente poder conversar. Eu achei que ia ser mais um projeto pontual, mas não sei que eles arrumaram lá que conseguiram criar uma vaga e eu fui trabalhar aí já carteira assinada. E na época, como o nosso projeto de cursos 10 dias do muito certo, a gente queria expandir esse curso e tornar ele mais profissional. E aí surgiu o eCode Pro, que é um programa que existe até hoje, se eu não me engano, dimensão de formação full stack, onde os alunos ficam 6 meses estudando, tem empresas parceiras e eles já saem encaminhados para dentro do mercado. Como projeto onde eu pude participar desde o começo, então fiz processo seletivo, entrevistei gente, entrevistei gente, preparei material didático, dei as primeiras aulas, não fiquei até o final do curso porque eu era desenvolvedor da ONU e era o único desenvolvedor front-end da ONU, então tinha outras coisas para poder resolver, mas foi um projeto muito bacana, deu muitos frutos e hoje os meus alunos de 2017, muitos deles foram alunos dessa primeira turma de 2019, estão por aí, tem gente no Itaú, tem gente recebendo cargo de liderança no Itaú,
Tem gente que abriu essas empresas, foi um projeto muito bacana de impacto, que foi fruto daquele meu trabalho lá em 2017. Em 2019 ele ganhou uma cara mais profissional, não que ele não fosse antes, ele até é, mas aí em 2019 a gente conseguiu formatar melhor os cursos, aí começou atendendo majoritariamente pessoas níveis, e aí depois a gente começou a fazer segmentado para os grupos diversos. Hoje em dia até tem um programa só voltar com a população de dessa milhão. Seguir. Legal, cara. Assim, o mercado ele tem aquela situação, né? Além da polêmica da IA, que, tem o front, né? Tem o back, não, tem o front, tem o design, tem o X e tem a confusão. Quem eu devo contratar? Como que você enxerga essas multifunção? Que assim, eu posso dizer que praticamente tudo tá dentro do X e do CRO, né? E aí tem outra polêmica, né? Porque quando fala de CRO, a gente bate em e-commerce, né? E o cara pensa que e-commerce é só... Tem o meu produtinho lá, vendo. Você vive dentro da Hotmart. Você sabe que não é bem assim, né? O cara tá dentro de um site e tem ali pelo menos o botão de compra, já era. Ele pode ser prestador de serviço. O site dele é um e-commerce. Então ele precisa entender de UX, experiência do usuário, ele precisa de CRO, né? Otimização para conversão e entre outras coisas. E aí tem os profissionais, tem o front. E tem também aí o Webmaster, né? Da antiga. Da nossa época aí, gente. Entreguei a idade. Tem um Webmaster. Da internet de escada. Quase que eu fui. Assim, a minha transição, ela quase que foi pra esse caminho também. Só que aí eu não tinha o dinheiro pra ir pra Seven também, não. Eu fui parar no Cedasp. Vou ficar aqui no Cedasp no sapatinho, dou uma estudada e depois vou pra outros cantos, né? O meu caminho foi mais ou menos esse. A Dreamweave. Então, assim, a minha trajetória, né? Então, aí... Quem quer entender um pouquinho como que o Lincoln entra dentro disso tudo, ele começa exatamente por causa disso. Por causa da parte de Webmaster. Dreamweave, HTML e tudo mais. Chegou no meio do caminho que eu fui acabando pegando outras fases de negócio e deixando a parte técnica um pouquinho de lado, né? Até porque vem muita plataforma. Eu queria que tu passasse para essa galera essa questão. E caramba, cara, como é que diferencia o cara do front? Não de repente ser um mais importante que o outro, mas... Cara, entre as duas funções é melhor começar com essa, ou em outro momento ter uma equipe que só tenha essa lateralidade. Como é que funciona isso para você? Perfeito, lindão. A gente precisa dividir essa resposta em vários grupos. Primeiro, se você é um profissional pequeno, provavelmente a pessoa que você vai contratar para desenvolver teu produto digital, ela vai saber fazer isso tudo. Prestador de serviço. Vai ter que saber fazer isso tudo, porque você não vai ter recurso financeiro para abarcar na equipe de 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Não é a realidade, no momento. E aí é fácil você entender. Você joga aí no Google o salário de cada um desses sênior. Não joga não, que senão eu vou entregar o ouro. Faz isso não. Vou entregar o salário do homem aí. Não tem como. E aí, como é que você... O que você precisa entender? Primeiro, que está bem definido o que você quer desenvolver. Independente se você acredita que isso é uma ideia que vai ter muita atração, pouca atração, mas isso precisa estar claro, porque a partir disso você consegue ter mais facilidade na hora de buscar um profissional. No meu caso, que eu sou desenvolvedor front-end, como já tenho bastante tempo de experiência, e meu trabalho, ele foi um trabalho que foi especializado em aglutinou o que era um webmaster, o que é um profissional de UI, de UX, mas eu estou muito mais atrelado à parte técnica. Hoje eu consigo desenvolver outros aspectos desse campo por causa da experiência. Mas, com o seu produto encaminhado sobre o que você precisa fazer, você vai buscar uma pessoa que entenda de construção de produto digital. E uma outra coisa que é muito importante deixar claro para vocês, até mesmo para economizar no bolso. Quando a gente fala de produto digital, a gente não necessariamente está falando de um aplicativo de telefone, de um site. Às vezes, o teu programa ele pode rodar numa planilha do Excel, um Google Forms e um Instagram bem feito, beleza? Mas você pode precisar de uma infraestrutura mais robusta, como você trouxe. Você vai ter um e-commerce, não tem como atuar dessa forma, porque vai chegar um ponto que você vai precisar escalar. Mas para você escolher esse profissional, primeiro você tem que saber o que você quer fazer, e depois, os profissionais que você vai fazer essa triagem, se você pegou uma pessoa desenvolvedora front-end que é mais experiente, ela vai conseguir te apoiar assim, nesse processo de UI, nesse processo de UX, porque quando você está numa empresa grande, tipo a Hotmart, todos esses cargos eles são separados, mas todo mundo converge junto. Então, o que está acontecendo no time de design, eu estou próximo porque
a sequência do trabalho dele vai ser o meu trabalho. Então, se eu não entender o trabalho que ele desenvolveu, eu não vou conseguir executar o trabalho dele bem. E como é o meu trabalho que vocês, enquanto usuários finais, vão ter contato, quem vai ser criticado vai ser eu. Portanto, quando você precisa de um profissional, o que você precisa entender? Eu preciso de pessoas que tenham experiência em criar produtos digitais. E a partir disso, você vai ter o leque vai se abrir de possibilidades. Provavelmente, uma pessoa que desenvolve front-end, ela vai ter um pouco de noção, dependendo do tamanho do seu negócio, do seu produto. Uma pessoa que só programa, ela vai conseguir te dar um start. E aí depois, sim, quando você ficar gigante, você vai ter a tua equipe totalmente segmentada. Você vai precisar de profissionais especialistas para você conseguir gerar um impacto maior dentro do seu produto. Mas no começo, uma pessoa desenvolvedora front-end que tem a habilidade de programar um HTML, CSS, JavaScript, alguma plataforma de e-commerce, tem noções básicas de design, você já vai conseguir desenvolver seus produtos. Até mesmo porque, a depender da formação dessa pessoa, ela vai ter que estudar sobre isso. Então, por exemplo, na faculdade não, que meu curso é um curso muito mais GSA específico. Mas nos outros cursos por fora que eu fiz, e dentro da minha própria graduação, eu estudo sobre teoria de cores, sobre tipografia, tudo isso que são conceitos do design que a gente precisa adaptar dentro da nossa profissão. Tô até emocionado. E assim, eu vou ser bem sincero, eu tô descobrindo o que o Júlio César faz hoje, E que eu não ia entendo. falar agora sobre isso, que o pessoal deve estar assim, pô, os caras tá ali só olhando, admirando, não fala nada. A gente vai falar o quê? Não faço a menor ideia. Tô falando pra você, tô descobrindo o que o Júlio César faz hoje. É interessante, né? Que é igual assim, a gente tá aqui, cara, com um especialista e não é qualquer especialista. Vou frisar mais uma vez, o cara encabeça projeto dentro do Hotmart. É unicórnio já? Isso. Hot. Vários unicórnios do Brasil. Nós tem. Tá com a gente. Mas enfim, eu queria entender outra situação, cara. Rocket City. Como é que é? Rock City. Rock City. Rocket Pô, meu City. inglês tá fraco demais. Teve a gente tem não, né? Uhum. Ah, tá. A gente tava falando sobre CRM. Que Tá dentro ligado. daquilo que a gente tá conversando aqui isso. também. Só não vamos entrar, depois a gente vai mais a fundo na experiência do usuário, front e nessas outras coisas também, mas vamos tentar só pincelar. Mas enfim, custom, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, toda vez que eu me lembro de uma sigla, mano, tomara que o cara não pergunte a O que significa? vai dar ruim. Mas fala, cara, Rocket City, Rocket City. Rocket City. quem ela é e quem é o embaixador da Rocket City também. Então, a Rocket City, ela é... Hoje ela já é a maior escola de programação da América Latina. Legal. Hoje eu sou embaixador da Rocket City como um todo. Antes eu era embaixador de uma iniciativa deles, que é o Space Clash. Mas aí agora essa iniciativa foi descontinuada. Eu tornei embaixador da Rocket City. E a Rocket, ela é uma escola, como eu falei, de programação. Na minha época, ela tinha cursos mais voltados para desenvolvimento web e full stack. Então, tecnologias de front e back-ends associadas, mas hoje a gente já consegue oferecer outros cursos para outras linguagens de programação. Sim, minha história com eles também começou assim como foi o futebol, qualquer outra coisa, completamente no acaso. Em 2022 eu fui num evento de desenvolvedores front-end chamado Front in Sampa, aí na Paulista, Vegeto, Gazeta, e no final eu já tinha interesse em ser aluno da Rocket City, mas não tinha dinheiro para ser aluno da Rocket City. Até a gente foi agraciado com um belo cartão de crédito, e eu paguei a primeira parcela, curso dividi em 12, sei lá, já pago, fui pro evento, no final do evento ia ter eles vão fazer não era bem uma palestra, eles vão fazer uma dinâmica sobre feedbacks construtivos, e antes deles fazerem isso, eles rodaram um formulário valendo um brinde. É um formulário de 20 questões, isso. Aí eu aceitei as 20 questões, assisti lá, tudo direitinho, conheci o pessoal, tive a oportunidade de conversar com eles e passou esse foi em julho. Quando foi mais ou menos em agosto, metade de agosto, eu recebi a mensagem da Brena, que não tá lá, mas trabalhava na área de CS da empresa, falou, olha, você ganhou aqui nosso formulário e tudo mais, você tem direito ao money de plataforma. Eu falei, pô, Brena, acabei, tô na segunda parcela ainda. Como é que a gente faz? Ela, peraí, na época a Rocket City tinha um programa de imersão em formação de liderança técnica chamada Assembly. Ela falou, ó, tem esse evento aqui. Vai acontecer em agosto, em Florianópolis, setembro de São Paulo, hoje
uma barra sala de Oscar, né? São Paulo. Fiz pra São Paulo, a gente nem sabia o que era. Ela me Mais deu- uma vez. não sabia o que Sempre era. no escuro. Ela Sei me bem mandou- como é que é isso. É, Eu só tô aqui. Ela me mandou um PowerPoint lá pra eu poder apresentar pro meu chefe ganhar a liberação. Ela me perguntou na época, vou ter que pagar alguma coisa? Eu falei, não, então pode ir. E aí eu fui. Cheguei lá, essa primeira edição que eu fui foi no escritório da Ambev de tecnologia, no Jardim, um lugar desses aí. Cheguei lá, pessoal, todo mundo lá e tal. E eram 3 dias que a gente tinha várias dinâmicas para poder construir e formatar esse processo de liderança dentro do aspecto de tecnologia. Porque o cenário de tecnologia no geral, normalmente a gente costuma desenvolver mais a parte técnica. E as partes não técnicas ficam um pouco negligenciadas. Por isso que a gente tem muita dificuldade. É aquele negócio de soft skill. Isso. Porque quando eu comecei a desenvolver, as pessoas imaginavam uma pessoa programadora que estava trancada dentro do quarto, Escuro, A olhando pra... maioria é hat skill. Os caras são muito Não bons na parte desenvolve- técnica isso. e na parte... O software não era gerencial. desenvolvido. E aí a gente tiveram várias dinâmicas dentro disso. E aí case, trouxeram várias pessoas grandes do mercado e no final teve uma dinâmica para as pessoas entregar, a gente ligava o crachá de identificação, entregar o crachá para quem a pessoa imaginou que tivesse melhor história que mais impactou. Eu estava sentado, antes disso, a gente tinha feito um reality show de programador, eu estava sentado com os meninos que participaram, a gente criou uma amizade, que era eu, José e Gabriel, e eles me entregaram um crachá. Só que, de repente, começou a se formar um trânsito dentro da turma, porque todo mundo veio me entregar o crachá. A gente estava numa turma, sei lá, de 50 pessoas, eu ganhei 40 do outro crachá. E aí o pessoal, foi uma coisa tão fora do normal, que o pessoal que estava gravando não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Aí ficou um olhando pra cara do outro, assim, caraca, tira foto disso, mas estava todo mundo meio impressionado. A galera foi me entregando crachá. Pessoas que, por exemplo, nem tinham conversado em muito assim dentro do evento, ganhei, escutei até alguns crachás em casa. E aí foi assim, acabou o evento, o pessoal gostou muito da minha participação. Dois dias depois daquilo, eles falaram assim, Júlia, a gente vai manter você aqui no nosso radar para que, se surgir alguma outra proposta, a gente vai te convidar. Beleza. No final daquele ano, eles me chamaram para poder participar do Wild, que é um evento que a Rocket City faz para poder falar sobre o que vai acontecer no próximo ano. E eu fui participar de um painel para falar sobre liderança técnica. E aí, quando eu saí dali, tu falou, Júlia, a gente tem Boas Vingadores, tá? Fez exatamente assim, Boas Vingadores. Ele falou assim, você já ouviu falar da iniciativa Space Squad? Eu falei, não. Então, é uma comunidade que a gente está formando para as pessoas, para os nossos alunos que têm mais destaque, e a gente gostaria que você fizesse parte, que seja embaixador. Na virada de 2022 para 2023. E eu, mais uma vez, como sou hoje de festa, falei, eu nem perguntei o que tinha que fazer, falei, vamos embora. E aí virou 2023, veio embaixador do Space Squad, e aí o que a gente fazia ali? A gente fazia evento para a área de tecnologia, para a comunidade de tecnologia, meetup, né, que a gente chama, gratuito. E aí a gente rodou o Brasil, a gente fez palestra em acho que 15 estados, alguma coisa assim. Tiveram uns eventos que saíram completamente de controle. Por exemplo, em Maceió, que a gente botou 700 pessoas no centro de convenções da prefeitura. A gente fez evento em um monte de lugar. E eu palestrava, hora eu só organizava. E fiquei nesse movimento itinerante com o pessoal. E aí formalizei esse período de embaixador da Rocket City. Enquanto isso, eu ia participando dos assembles que continuaram acontecendo em 2023. No final de 2023, aí veio o convite para eu poder ser o embaixador oficial da Rocket. No Dual de 2023 para 2024, eles fizeram uma outra apresentação. Aí dessa vez foram só 5 pessoas. Eu ganhei uma cartinha, ganhei um casaco. Pediram de novo pra dar aquele depoimento, aí você... Não, não, aí já tava mais treinado. Aí, pô, ganhei uma cartinha, inclusive ganhei um casaco que só eu mais 4 pessoas temos. Tive que fazer toda uma gravação, e aí hoje eu sou embaixador da Rocket. Hoje a gente não atua mais como a gente atuava com o Space Squad, a gente está tocando outras iniciativas, mas a gente está lá basicamente para conseguir democratizar o acesso à carreira de tecnologia de pessoal da escola. E aí, por conta disso que acabou me abrindo porta. Então hoje tive a oportunidade de conhecer o CEO, o CTO, os cabeças no TI da Rocket, são os meus amigos, o Dio, o Mike, José, essa rapaziada toda. Isso é período bom, porque me aproxima da comunidade de tecnologia. De certa forma, eu estou exercendo ali o magistrado, que eventualmente a gente está ensinando para ensinar alguma coisa,
e me boto em contato com gente de tudo quanto é canto. Às vezes gente até fora do país. Eu consigo ver que você já tem... Basicamente, a visão tanto da parte técnica quanto da parte soft e hard skill. E eu vi até uma corte, cara, de um mestre ele falando. A galera que tá na área do tech, a nível Brasil, que fora do Brasil é diferente, 100% diferente. O cara, Isso. ele estuda lá para ser já homem de negócio. Sim. Isso. Aqui a gente primeiro estuda para ocupar uma área técnica e se Isso. tudo der certo, crescer dentro Isso, dela. Isso. Então mesmo. aí ele vem explicando, cara, o cara tech, bom, ele vai crescer, ele vai treininho, ele vai júnior, de júnior ele vai pra Pleno, sênior, né? Pleno, sênior. sênior. Depois de sênior, ele, meu irmão, ele tem 2 caminhos. Ele vai ter que mutar o telefone, botar a mão na barriga e dormir. Ou ele... uma alusão, uma coisa de bastidores. Ou ele vai ter que começar a olhar também para áreas de negócio. Sim. Que é aí que, de fato... E aí que a gente fala que o cenário é mais diferente, porque você já vê que fora, né, os vales do silício americano, para fora, o cara já entra já direto para negócio, ele já vai tocando. O time dele de C-Level lá, normalmente é um time que tá vindo também da graduação, é um jogo um pouquinho diferente. Quer falar alguma coisa? Ou... Então, uma dúvida que eu sempre tive e nunca tive oportunidade de perguntar. Calma, cara, cuidado com essa Calma. pergunta. O mais velho, meu irmão. Corte, pô, tem corte, Pá. tá tranquilo. E eu nunca tive oportunidade de perguntar ao Júlio. Julião, deixa eu te perguntar, cara. Como que você, enquanto profissional hoje, no nível que você tá, você se vê daqui a 10 anos? Parece até pergunta de RH, né? Mas é algo que, tipo, você tá num nível... Já tá do meio pro final da escada, vamos falar assim, profissionalmente falando. Mas o que você imagina para daqui a 10 anos? Como é que o Julião, enquanto professor, enquanto gestor de tecnologia, porque hoje você já não é mais um operador, né? Graças a Deus. Como é que você se imagina daqui a 10 anos no mercado? Provavelmente programando menos do que eu programo hoje, isso é sem dúvida. Sem dúvida, porque apesar de gostar muito, às vezes a cabeça dá uma falhada. Mas eu acho que daqui a 10 anos eu vou estar muito mais concentrado nas áreas de negócio, porque a evolução não é evolução natural. Para aquelas pessoas que desenvolvem e se interessam, que é o meu caso, é o caminho mais natural. Se você começa a se questionar, e isso é uma coisa que eu fui aprendendo, principalmente trabalhando em empresas grandes, como a Hotmart, de, cara, quanto que o meu trabalho está impactando aqui, por exemplo, isso são perguntas que até ali para vocês, tá? Vocês estão nesse período aí de processo seletivo, pergunta aqui para o recrutador que ele vai te abraçar se ele puder. Perguntar assim, olha, quanto que eu sei que meu trabalho está impactando? Quanto de dinheiro eu estou gerando para ele na empresa? O recrutador adora isso. E eu comecei a me questionar a respeito disso e fui desenvolvendo essas preferências. Eu acredito que daqui 10 anos, tá? 39, eu vou estar mais escrevendo menos código, mais concentrado ali na área de negócio, até mesmo porque quando a gente fala de programação, dificilmente você vai ter uma pessoa que programa profissionalmente durante muito tempo, porque é uma pessoa muito desgastante, tem muito estresse envolvido, naturalmente, para você progredir na sua carreira e consequentemente competir por melhores salários, não vai ser programando. Você pode até ter bons salários programando, mas se você quiser um pouquinho mais, vai ter que ser um coordenador, um engenheiro, engenheiro, no caso, gerente de engenharia, que algumas empresas dão nesse cargo. Isso vai ser um engenheiro principal dessa empresa que vai envolver código sim, mas vai estar muito mais ligado ali, desenvolver pessoas. E acho que daqui a 10 anos eu vou conseguir dar um ensino superior. Também é a vontade que eu tenho. Não que escrever código não seja algo bacana, eu gosto muito, mas eu também gosto das outras partes da área de tecnologia. E eu costumo dizer muito dos meus alunos que no final das contas, é como a gente... Produção técnica no geral resolve o problema. E a parte de desenvolvimento de código, às vezes, no final das contas, é o que é o mais fácil. Pode não parecer, mas é o mais fácil. Muito mais difícil é você conseguir entender o que o cliente quer e resolver o problema dele da melhor forma. E uma vez entendido o problema que você quer resolver, a parte de tecnologia é muito mais fácil, porque você tem o curso, você tem Rocket City, tantos outros lugares que você pode se desenvolver tecnicamente. Na minha opinião, o bicho pega, não é mais eu que fiz freelance, e vocês, né, descobrir que o teu cliente quer, né? Tá na cabeça do cliente, eu costumo dizer, cabeça do cliente até a de ninguém.
É igual uma frase de um pensador que eu não me lembro qual, ele diz que se você conseguiu entender o problema, 50% da Não, da resolução. Da solução. já da foi, resolução já foi. entendeu? É, assim, outra coisa que também gera muita polêmica hoje em dia é o seguinte, né? A gente vive uma geração de tech, a gente vê cada dia mais, a gente vê menos profissionais executando apenas funções e cada dia mais autônomos, as empresas nascendo. Se tem capacidade técnica ou intelectual para isso, aí já é outra conversa, mas a gente entende que o Brasil ele já está mudando essa dinâmica também. E aí vem aquela seguinte pergunta, né? Até onde uma graduação ela consegue ser importante na vida desses camaradas? Principalmente o cara que está vendo agora, no ensino médio, que ele Brasil é aquela metodologia criada para a época lá de ter o Fayol. Ele teria até dificuldade hoje de estar no mercado hoje com inteligência artificial, que ele não vai só executar, Isso. ele vai ter que pensar Claro, também, né? isso. Tá até vendo um pensador falando, né? Cara, a gente está vivendo uma era onde o cara que vai mais ganhar, o cara que vai ter mais resultado, é o cara que sabe fazer as melhores perguntas. Isso. Sim. Que a Isso. IA é exatamente, Exatamente isso, né? isso. É como perguntar. Como perguntar. Então, como que você enxerga? Como você entende esse cenário de mudança dentro do tech e apontando dentro desse cenário a importância para a graduação? Então, como você comentou, né? É muito polêmico. Se vocês aí entrarem no Twitter, que vão ver que dia também o pessoal do Humoriza, Faculdade de Tecnologia, especialmente tecnologia. Mas, cara, isso pra mim é muito simples. Se você não vem de uma família abastada, você tem que fazer uma faculdade. Por que você fala isso, Luísa? Porque vai ser lá, provavelmente, ou você vai conseguir seu primeiro emprego, ou você vai estar perto de pessoas que vão te dar o teu primeiro emprego. Eu sou prova viva disso. Todos os meus trabalhos, eles vieram por conta da faculdade. Eu fui estagiar na Agência Nacional de Aviação porque um colega meu de faculdade que estagiava lá me levou para lá. Eu fui trabalhar na ONG porque uma colega de faculdade trabalhava na ONG, me indicou e eu consegui entrar lá. Tudo bem que eu não fui trabalhar na Fundação de Estudos da Maria, mas consegui um trabalho porque fiz faculdade com uma pessoa que trabalhava lá na época e conseguiu me colocar lá. E vão ser essas primeiras pessoas que vão ser seu famoso network que vão te acompanhar. Obviamente, tá? Você precisa ter algum outros trejeitos. Precisa tratar as pessoas bem, tem que conseguir se comunicar. Vão ser essas pessoas que vão conseguir te ajudar na hora da peta. Então, e uma outra coisa que é muito importante, quando a gente fala de faculdade de tecnologia, talvez outros cursos, não que ela vai te formar exatamente como uma pessoa programadora, mas ela vai te apresentar as possibilidades que a profissão tem para poder te oferecer. E aí, a partir disso, você vai tomar suas escolhas. Mas você, dentro da graduação, que você vai conseguir ter acesso a pessoas que têm mais experiência no mercado, como, por exemplo, como eu fazia graduação à noite, a maioria das pessoas que eram meus colegas de sala, todo mundo já trabalhava. Eu era uma das únicas poucas pessoas que não trabalhavam porque tinham acabado de sair da escola. Saí da escola em dezembro de 2013, fevereiro de 2014 eu estava tendo a faculdade. Mas, por exemplo, comigo estudava o cara que era concursado na Petrobras, já estava, sei lá 15 anos. Eu vivi bem isso daí também. Então, são essas pessoas que vão conseguir te apoiar, principalmente para você ou para vocês que não têm tanto acesso a pessoas profissionais dentro do mercado, essa é a faculdade que vai ser essa tua escola, entendeu? E é claro que a partir disso você vai conseguir se desenvolver, mas a graduação ela é um local fundamental para que vocês possam conhecer pessoas e estar mais próximo do mercado de trabalho. Porque a faculdade sempre vai ter, sei lá, vocês participaram de empresa júnior, vai ter um monte de evento, hora ou outra tem umas palestras, dependendo da graduação que vocês forem fazer, se for uma faculdade maior, vocês vão ter acesso a pesquisa de iniciativa, e aí cria-se muitas startups dentro de faculdade, então tem para onde escolher. Por mais que as pessoas falem que não precisa, mas fala-se isso porque a gente teve o período de pandemia e como a demanda aumentou muito por esses profissionais, e as empresas estavam precisando. Basicamente, qualquer pessoa conseguisse digitar ali no Hello World, estava sendo contratado, mas hoje em dia as coisas já voltaram para o normal. Que de 2020 até 2022 as pessoas entraram nessa loucura de que você vai estudar 6 meses qualquer curso de programação, você vai ter um salário de R$5.000, que não é mais verdade. Aconteceu justamente porque a gente teve um período muito ruim, mundial para a sociedade, e aí a demanda pela criação dos produtos digitais, principalmente aqui no Brasil, que a gente estava muito mais devagar, engateando, precisou se digitalizar muito rápido, então
precisávamos colocar as pessoas para dentro do mercado. Mas hoje em dia, você precisa de uma graduação, até mesmo porque a graduação ela vai te colocar numa posição de você conseguir pleitear a vaga de estágio. E aí, você consegue estagiar, sei lá, banco, Itaú, no Santander da vida, para a área de tecnologia, cara, é a melhor coisa que tem, que você vai conseguir estar num lugar muito estruturado, você vai conseguir ter estabilidade, tu vai ter oportunidade de estudar, porque como é um lugar onde tem muito recurso financeiro, vai te pagar curso a dar com emprego, você vai conseguir se formar um baita profissional. Então, uma graduação... Gente, quem fala que não tem que fazer faculdade é porque tem dinheiro. A gente que não tem, tem que fazer faculdade. Principalmente para você ter ali, ter um gostinho das coisas, porque a gente acaba ficando muito à margem dessas situações. Dentro da área de tecnologia é fundamental, porque é o primeiro passo. Vai ser um momento que você vai olhar ali para a carreira, conhecer pessoas, e aí a partir disso você se desenvolve. Exatamente, né? E até aquela situação, né? Você, no mínimo, tá demonstrando um interesse intelectual, né? Isso, para empresas, é formidável. Não só para empresa, né? Para vida, né? Isso. O cara não precisa, necessariamente, o cara não vai fazer uma graduação que vai levar ele a crescimento profissional. Ele pode fazer até pro lifestyle. Isso aí. Eu estudei com um coroinha lá, o cara... Meu filho, eu já tô bem de vida já, cara. Eu tô aqui mesmo porque eu gosto. Aprender emoção. Aprender nunca é demais. Aprender nunca é demais. Julião, considerações finais, cara. Como que as pessoas conseguem te achar na internet? Para quem você vai dedicar aquele abraço, né? A dona Patroa com certeza vai estar vendo. A Vibe, então, para vocês que não criar seus produtos digitais, estão querendo entrar na área de tecnologia, não sabem muito bem por onde começar, só me achar lá no Instagram, @_ Julião com 3 L's. Manda uma mensagem lá na DM pra gente poder conversar. É muito importante que vocês se interessem pelos temas e pelos aspectos, principalmente dentro da área de tecnologia, para que vocês consigam fazer o filtro do que presta, do que não presta, porque, como eu comentei, depois do período de pandemia, a gente teve... O mercado ele ficou muito inflado, então tem uns discursos aí que são meio tortos, Sim. mas conseguindo fazer esse filtro, você consegue se aliviar, entender melhor quais são os caminhos, quais são os processos. Um forte abraço aí, minha referência máxima, que meu irmão mais velho está sentado aqui do outro lado. Foi um cara que durante muito tempo me apoiou aí, e se hoje eu desenvolvo foi por causa que ele tirava o meu controle de videogame, porque eu também quebrava as coisas, cara, não dá nem pra criticar o cara. E aí, apesar de a gente ter, não era uma coisa que a gente podia ter fácil, então tinha que preservar bem. Legal. Então, e um forte abraço aí pra minha esposa, Taiane, um beijo, ó. Te amo. E é isso. Se vocês precisarem de qualquer coisa, tô à disposição, me manda uma DM lá nas redes sociais pra gente poder trocar ideia e vai dar tudo certo. Show demais. Considerações finais, Jarjão. Ó, não esquece do Tadeu, cara. Eu não posso. Cara, esquecer do Tadeu e da Jeane, não posso. Jeane. Não posso esquecer do Tigrinho, que essa noite ele fez serão. Essa noite ele fez vigília. Agradecer a oportunidade de poder entrevistar o meu irmão. Olha só como é que as coisas são. Né? E tudo através da educação, né? Que às vezes é tão negligenciada. Né? Muitos terceirizam ou realmente não dão valor. Mas pra gente que veio de baixo, a única escada que tem pra subir é a educação, gente. Não tem jeito. Um abraço, Jeane, um beijo, papai te ama, meu chuchu. Tigrinho, por favor, tem serão. O papai precisa acordar cedo pra trabalhar, pra comprar o seu leite, que é 1 lata por semana, meu filho. Tá? E espero vocês no próximo episódio. Lincoln, muito obrigado. Aperta a mão do teu camarada aqui. A gente tem mais uns 100 episódios pra gravar. E vamos nessa. Vamos pra cima, galera. Assim a gente se despede. Não se esqueça de dar o joinha, compartilha com o máximo de pessoas que você conhece e vamos pra cima. Precisou? Nós tem.